Boa noite, queridos. Nós estamos aqui mais uma vez nessa devocional, momento de buscar ao Senhor, de aprender dele. Nosso Deus é glorioso, grandioso, temos que estar na presença dele com alegria, porque ele tem muito a nos ensinar, tem muito a nos dizer. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, segundo a Pedro, no capítulo 1, versículos 3 e 4. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Amém? Irmãos, o apóstolo Pedro aqui nos diz uma coisa muito importante. Ele diz que Cristo está doando a cada um de nós as suas preciosas e muito grandes promessas. Ele começa dizendo que tem nos sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo de Cristo, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Mas aí ele diz também que por meio de Cristo nos foram doadas, então, preciosas e grandes, muito grandes, grandíssimas promessas. E que essas promessas, então, nos fazem coparticipantes da natureza divina, Ou seja, do mesmo jeito que Deus dispensou promessas diretamente a Jesus Cristo, Ele também tem dispensado essas promessas para cada um de nós através do sacrifício de Cristo. E ele então diz que nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina e somos então livres da corrupção e das paixões que há no mundo. Crer nas promessas de Deus é muito importante. Viver de acordo com aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas é muito importante, porque as promessas de Deus, elas são certas, elas sempre serão cumpridas na nossa vida. Tem um autor, um estudioso, um teólogo chamado Everett Storms, e ele então catalogou as promessas de Deus, as promessas que Deus deixou na sua palavra. E segundo esse teólogo, então, existem na palavra de Deus 7.487 promessas que Deus fez ao homem, que Deus nos fez por meio de Jesus. E se a gente dividir essas promessas em 365 dias, que seria um ano, nós vamos ter aí mais de 20 anos de promessas diárias. Cristo prometeu. Melhor do que isso, ele é poderoso e suficiente para cumprir. E é por isso que nós devemos viver considerando as promessas de Deus que foram feitas para nós. Mas por quê? Por que eu preciso conhecer a palavra de Deus, conhecer as promessas de Deus, orar as promessas de Deus? Por que isso é tão importante? Primeiro, a gente precisa crer, confiar e viver segundo as promessas de Deus, porque elas foram feitas pelo próprio Deus. O Deus da Bíblia é o Deus de promessas, nós cantamos isso, O caráter de Deus é a garantia de que nós vamos receber aquilo que Ele nos promete. A Bíblia diz lá em Números 23:19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou, porventura, tendo Ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Então, a imutabilidade e a fidelidade de Deus, elas são atributos que nos garantem que promessa de Deus e o cumprimento dessa promessa são a mesma coisa. Aquilo que Deus fala, aquela promessa que Ele faz, Ele sempre vai cumprir. Josué testemunhou lá em Josué 21:45, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara então à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus.
todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Josué então diz para o povo de Israel: olha, Deus não deixou de cumprir nenhuma das suas promessas. Nós temos que entender que Deus é infalível no cumprimento daquilo que Ele promete. Ele não muda na sua essência, Ele não muda nos seus atributos, Ele não muda nos seus planos e Ele não muda nas suas promessas. Então, quando Cristo nos prometeu que nos daria então, que seria então o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro na angústia, nós precisamos crer nisso. Quando ele diz: olha, eu sei os planos que eu tenho a respeito de vocês, planos de paz e não de mal, eu vou dar um futuro, vou dar uma esperança, nós devemos crer nisso. Quando ele diz: olha, eu sou o pastor, e se eu sou o pastor nada falta, nós precisamos crer nisso. Quando ele diz: olha, vocês são as minhas ovelhas e ninguém vai arrebatar vocês das mãos do meu Pai, nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer, viver, confiar, dirigir a nossa vida, guiados pelas promessas que Deus nos fez através da sua palavra. Em segundo lugar, nós devemos viver segundo as promessas de Deus por causa da nossa união com Cristo, que nos dá acesso a todas essas promessas, né? Como nós já falamos, nós recebemos essa promessa, lá o apóstolo Pedro disse, porque nós nos tornamos coparticipantes através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, nós temos hoje, por meio de Cristo, acesso a todas as promessas que Deus nos faz. Paulo diz lá em 2 Coríntios 1,19, um versículo muito bonito, que diz que: porque quantas são as promessas de Deus, tantas nela tem o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Ou seja, tudo aquilo em que Deus disse sim, ele também disse amém. Ou seja, todas as promessas dele já estão prontas para serem cumpridas. Ele não voltará atrás e nós temos acesso a elas por meio de Jesus Cristo. Todas as promessas acerca da salvação de Deus registradas na Bíblia se cumpriram em Jesus Cristo. Isso está lá em Lucas 24:44. E é por causa então da nossa união com Cristo que nós temos acesso a todos os benefícios que as promessas de Deus nos oferecem. Não tenha medo de dizer: Senhor, eu quero que essa promessa se cumpra na minha vida. Não tenha medo de dizer: Senhor, o Senhor prometeu, está aqui, e eu preciso que o Senhor cumpra essa promessa na minha vida, porque Jesus é o sim. Ou seja, para todos os que estão em Cristo, nós somos então abençoados com toda sorte de bênçãos. Em terceiro lugar, nós devemos viver segundo as promessas de Deus, crer nas promessas de Deus, porque elas então predizem o que nós devemos esperar como resposta das nossas orações. Às vezes nós lutamos muito quando oramos, nós não sabemos, não entendemos, ficamos confusos com a resposta que Deus nos dá. Mas se nós então examinarmos a palavra de Deus e se nós então buscarmos as promessas que Deus fez a respeito daquilo que nós precisamos, nós vamos entender, nós vamos saber qual é a resposta que Deus está dando para as nossas orações. Quando você ora baseado numa promessa de Deus, a resposta à sua oração já está garantida, porque Cristo já escreveu lá a promessa que ele fez. Davi disse ao Senhor Deus: pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te essa oração. Está lá em 2 Samuel 7:27. Ou seja, Davi disse: olha, o Senhor já prometeu que assim será. Então, porque o Senhor prometeu, eu estou aqui orando ao Senhor e pedindo que o Senhor me dê então recursos para que essa promessa se cumpra. O que animou Davi a orar foi a revelação de Deus, que Deus já tinha feito daquilo que ele então ia fazer. Na promessa, Deus já declarou aquilo que ele vai nos dar. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é estupendo, porque nós podemos orar a Deus com a garantia da resposta. Deus prometeu, por exemplo, que um justo não mendiga o pão. Então, quando eu oro a Deus a respeito do meu sustento, daquilo que eu preciso, eu já sei qual é a resposta dele, ele vai me abençoar, porque um justo não mendiga o pão, ele prometeu. Então, irmãos, quando nós prestamos atenção nas promessas que Deus nos faz, nas grandes, preciosas promessas que ele nos faz,
nós podemos orar com certeza de que Ele então já está cumprindo aquilo que prometeu. Quando nós oramos a Deus a respeito dos nossos pecados, pedindo perdão e confessando, nós fazemos isso porque Ele já prometeu que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele então nos limpa dos nossos pecados, da nossa iniquidade. Então, quando nós oramos as promessas de Deus, nós temos certeza de qual vai ser a resposta para aquela nossa oração. Em último lugar, nós devemos orar as promessas porque não há uma situação única que vivamos para a qual não exista uma promessa de Deus para solucionar o problema. E isso é maravilhoso. Você pode viver confiando que em qualquer situação que você enfrente, existe uma promessa de Deus para aquele momento da sua vida. Há uma promessa de Deus para cada situação que o crente enfrenta. A Bíblia, ela é um celeiro de promessas para o cristão. Como eu já disse para os irmãos, são mais de 20 anos de promessas diárias. Nós temos promessas de salvação, de libertação, promessas de proteção, promessas de direção, promessas de provisão, promessas de renovação, promessas de consolação, promessas de companhia, promessas de vitória. Todas as nossas necessidades estão previstas nas promessas de Deus e podem ser supridas por meio delas. Paulo garante lá em Filipenses 4:20, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Para cada necessidade existe uma promessa que Deus fez. E se você aprender qual é essa promessa, você vai poder orar dizendo: Senhor, cumpra essa promessa na minha vida. E nós devemos viver as promessas de Deus, orar as promessas de Deus, buscar as promessas de Deus, para que nós sejamos então aperfeiçoados. Deus usa as suas promessas para produzir o nosso crescimento espiritual. Lá em 2 Pedro 1:4, que nós acabamos de ler, o que o apóstolo Pedro diz? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por meio então dessas promessas nós sejamos coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Assim como um bebê compartilha a natureza dos seus pais, aquele que é nascido de Deus deve compartilhar da natureza de Deus. Todo cristão tem que buscar uma vida piedosa, tem que se nutrir com a palavra de Deus, tem uma vida íntima realmente de comunhão com Deus. O projeto de Deus para nós é que nós sejamos conforme a imagem de Jesus. Por isso que Ele nos dá tudo o que nós precisamos para uma vida de piedade, para uma vida de santidade. Ele nos oferece o seu poder, Ele nos oferece as suas promessas, grandes, preciosas. E quando nós, então, aprendemos a viver de acordo com o poder que Cristo opera em nós, com as promessas que Ele nos fez, nós então crescemos espiritualmente e somos aperfeiçoados no nosso caráter. Nós então precisamos aprender, criar o hábito de meditar, de orar cada dia, lembrando das promessas que Deus nos fez, porque aquele que prometeu é fiel e poderoso para cumprir. E é nisso que nós temos então que nos apegar. Promessas que foram feitas por um Deus imutável, por um Deus que não mente, por um Deus que não volta atrás. Quando você pegar a sua Bíblia para meditar e você ler uma promessa de Deus, diga para Deus: Senhor, cumpre essa promessa na minha vida. Torna isso aqui realidade em mim. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar nesse instante. Vamos pedir ao Senhor que continue nos abençoando, abençoando os nossos irmãos, amigos que estão enfermos, que precisam da graça e da misericórdia de Deus, nossas famílias, nossa igreja, nosso mundo, o Brasil. Vamos orar ao Senhor que esteja então conosco. Vamos orar. Ó Deus, Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, porque o Senhor é um Deus de promessas. Ó Deus, e quantas promessas o Senhor nos dá. Ó Deus, nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome, porque o Senhor tem uma promessa para cada uma das nossas necessidades. E nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor não muda e não falha. E tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre.
cumpre. Então, Senhor, nos ajuda a viver, ó Deus, em comunhão contigo, a aprender as tuas promessas para nós, para que elas sejam então cumpridas nas nossas vidas. Ó Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, e nós queremos dizer, Senhor, cumpre aquilo que o Senhor espera nas nossas vidas. Ó Deus, que possamos aprender a confiar no Senhor, que possamos aprender a buscar o Senhor em primeiro lugar, para que as tuas promessas se cumpram através de nós. Ó Deus, nos abençoa. Ó Deus, porque o Senhor sabe os planos que o Senhor tem a respeito de nós, e o Senhor sabe que eles são planos de paz e não são planos de mal. O Senhor já nos preparou um futuro, o Senhor já nos preparou uma esperança. Então, ó Deus, sê conosco e cumpre, ó Deus, as suas promessas nas nossas vidas. Eu te exalto porque o Senhor é imutável, o Senhor é eterno, o Senhor é glorioso, grandioso, é poderoso para cumprir e para fazer infinitamente mais do que tudo, do que nós pedimos, do que nós pensamos. Ó Deus, nós te exaltamos porque o seu poder opera em nós, porque as suas promessas foram dispensadas a nós através do sacrifício de Jesus Cristo. Ó Deus, nessa noite nós queremos te pedir, ó Deus, sê com cada um dos nossos amigos, dos nossos irmãos que estão enfermos. Ó Deus, o Senhor disse que quando nós temos fé, tudo é possível aquele que crê. Ó Deus, então nós queremos crer no teu propósito e na tua resposta para as nossas orações. Ó Deus, nós queremos crer para ver a tua promessa se cumprindo na vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos que estão enfermos. Abençoa a vida da Carol. Ó Deus, lá naquele hospital, que o Senhor esteja com ela. Ó Deus, que o Senhor esteja derramando graça e misericórdia sobre a vida dela e sobre a vida da sua família. Abençoa a Juliana, ó Deus, cuida dela, o Flávio, o Pedro, a Dona Mali. Tem misericórdia, ó Deus, dessa família, nesse momento de tanta dor e de tanta dificuldade. Ó Deus, nós te pedimos também pela vida do irmão Feliciano. Guarda o teu servo da enfermidade. Ó Deus, fica com ele nesse momento também de tanta dificuldade que ele tem enfrentado. Ó Deus, também quero te pedir pela irmã do irmão José Ailton, pela irmã da irmã Maria Onilda. O Senhor conhece essas vidas e o Senhor sabe aquilo que elas precisam. Ó Deus, então tem misericórdia das suas vidas, ó Deus. Queremos também te pedir que o Senhor esteja olhando com misericórdia, ó Deus, para a vida da Regina. Ó Deus, nesse momento em que ela tem que enfrentar essa dificuldade tão terrível, que o Senhor esteja dando a ela força, consolo e paz. Senhor, eu quero te pedir também, ó Deus, pela vida de Geraldo, que está doente ali, bastante enfermo. Também pela tia Selma, ó Deus, que está com dores, dificuldades para andar. Ó Deus, tem misericórdia dos teus servos. O Senhor é um Deus todo-poderoso, abençoa cada um, muda aqueles que ainda não te conhecem. Ó Deus, transforma, começa a fazer uma reforma, uma cura, ó Deus, de dentro para fora na vida daquelas pessoas que estão doentes, mas ainda não te conhecem, precisam de cura espiritual. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia dos nossos irmãos, dos nossos amigos ali da igreja que estão já idosos e precisam muito das nossas orações. Irmã Conceição, Irmã Nilza, ó Deus, Irmã Maria José, Irmã Silvia, Irmã Lucineide, Irmã Helenita, Pastor, ó Deus, também Irmã Maria de Fátima, Irmã Marli, Irmã Roseli. Abençoa os teus servos, ó Deus, com a restauração da sua saúde física. Abençoa também o Wilson, tem misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, daquelas pessoas que estão enfrentando o Covid, enfrentando essa pandemia, ó Deus, às vezes enfermos nas suas casas, nos hospitais, nos leitos de UTI, ó Deus, como a família da irmã Iracene, tem misericórdia dessas vidas, o filho da Antônia, o Léo, o irmão do Léo, ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, para que essas vidas sejam fortalecidas, cuidadas pelo Senhor, porque o Senhor nos prometeu que cuida de nós. Ó Deus, que nos cerca com os seus anjos, que nos
nos protege do mal. Ó Deus, o Senhor prometeu que nos abriga debaixo das tuas asas. Então cumpre essas promessas nas nossas vidas. Senhor Deus, também quero te pedir pelas famílias, aquelas que têm enfrentado dificuldade financeira, ó Deus, aquelas que têm enfrentado dificuldade de relacionamento, tantos, ó Deus, tantos problemas no meio das famílias, mas o Senhor está em cada casa, porque o Senhor está conosco em todos os momentos. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e nós cremos nisso. Nós cremos que nós não estamos sozinhos nas nossas lutas, e nós te exaltamos por isso, ó Deus. Te pedimos pelas famílias, pelas igrejas, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia do teu povo sobre a face da terra, que o Senhor leve o seu povo a clamar por graça e por misericórdia, e a levar o teu evangelho às outras pessoas, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor olhe para cada um nesse momento que está triste, enlutado, ó Deus, que está sofrendo, que o Senhor olhe pela família da irmã Welcio, da irmã Rose, da Natália, do pastor Marcos, do pastor Alcebiades, do pastor Nilo. Ó Deus, o Senhor disse que quando nós nos achegamos ao Senhor e nós trocamos então o nosso fardo pelo do Senhor, nós temos paz, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. O Senhor nos prometeu que nós podemos ir ao Senhor quando estamos cansados e oprimidos, porque o Senhor nos dá então alívio. Então olha para nós nesse momento, ó Deus, nós precisamos da tua graça, da tua misericórdia, do alívio que vem do Senhor. Perdoa os nossos pecados, abençoa cada um que nos assiste. Ó Deus, que o Senhor derrame bênção sobre cada vida, sobre cada família, que a tua graça esteja presente em cada lugar. Ó Deus, em cada um que nesse instante coloca diante do Senhor a sua vida, que o Senhor olhe para o coração e que o Senhor veja aquilo que cada um precisa e faça conforme a tua vontade. Abençoa o nosso Brasil, o nosso mundo e cada um de nós individualmente. É o que nós oramos ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que Ele abençoe você e a sua família. Amanhã, 6 horas da manhã, a irmã Áurea está de novo com os irmãos e eu às 20 horas. Vamos juntos clamar ao Senhor. Ele nos prometeu que se nós estivéssemos clamando, Ele então ouviria o nosso clamor e Ele vai cumprir. No nome de Jesus. Amém. Deus escreveu por toda a história páginas lindas de eterno valor. Deus demonstrou que a estrada pra glória é de perdão, de cruz e de amor. Deus escreveu canções de vitória, cantos eternos de amor e de luz. Cristo Jesus, o autor da história, escreveu com sangue a história da cruz. Deus escreveu histórias tão lindas como canções de amor. Pode chover, pode ventar, tudo termina em flor. Deus escreveu palavras eternas que com amor a vida clareia. A sua lei escreveu nas pedras, mas meus pecados gravou na areia. Deus escreveu em meu coração lindas promessas de vida e poder. Deu-me conforto e deu-me seu perdão. Deus escreveu que eu posso viver.
tudo termina.